Bora, nação, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui, bastidores do Mengão pegando fogo, hein? Essa renovação de Felipe Luiz que não sai e a torcida fica aflita a cada minuto que passa. O contrato se encerra agora no dia 31 de dezembro, então todo mundo nessa expectativa aí. A gente pôde acompanhar aí durante esses dias muita gente falando, né? Comentando a respeito aí do Flamengo, tá estendendo demais essa renovação, se for apenas questões financeiras. O Pilhado trouxe aí, eu concordo com ele, né? Se for questão financeira, o Felipe Luiz fez por merecer, tem que ter um bom salário, salário aí realmente que faça jus aí ao seu trabalho. E o Flamengo não pode nem sonhar em plano B, como está saindo aí, sendo vinculado aí, plano B, Arthur Jorge, plano B, outros técnicos aí, que não é do interesse do Flamengo, seria um erro gigantesco da diretoria do Flamengo. José Boto também falou, deu entrevista lá em Portugal, não caiu muito bem aqui no Brasil. Tem o interesse do Flamengo em Vitão, do Internacional, que também tem interesse do Cruzeiro. Muita coisa bacana, vamos estar acompanhando aí, depois a gente volta com mais notícias e a nossa opinião aí sobre tudo do Flamengo. Dar uma entrevista para o canal 11 Local e disse: acho que o rubro-negro não vai curtir. Falou o seguinte: foi perfeito ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro. É algo que não é normal, só aconteceu 2 ou 3 vezes. Imagina-se a voltar um dia ao futebol português? Acho que mais um ano no Brasil e depois pensar em regressar a Portugal ou pelo menos à Europa, num projeto que me agrada. Rafael Marques, vou começar com você, vou jogar bomba no teu colo. Mais um aninho no Brasil, depois eu quero voltar para a Europa. Precisava falar, lembrando que, coisa de 10 dias atrás, talvez até um pouco menos, uma semana atrás, ele deu uma declaração a respeito do Felipe Luiz, onde vislumbrava um futuro nem tão distante assim do Felipe no futebol europeu, que também essa declaração não foi das mais bem aceitas por aqui. Essa de agora também não será. Desconfio que não será. Não será. Não será. Em breve não será. Mas o futebol é a sua característica inviolável de criar mitos. Não é? Playhouse, Elias, Birner e fãs de esporte, né? José Boto, que até metade do ano de 25 estava sendo severamente criticado no clube, inclusive pelo próprio presidente, o BAP, porque ele tinha dinheiro para contratar, mas não fazia investimentos pesados dentro do mercado em âmbito global. Precisou tomar uma chacoalhada quando quase trouxe um atacante da segunda divisão do futebol inglês, para aí sim começar a acordar e buscar reforços compatíveis com os anseios, as expectativas, os desejos do Flamengo. Deu certo, Flamengo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, por uma disputa de pênaltis não foi campeão mundial. E aí, claro, né, como todo mundo dentro do clube fica gigante. Atinge um tamanho além do normal por conta do resultado esportivo. E ele é José Boto, não é, Prehal? Não é José Bobo. De bobo ele não tem nem a cara. Obviamente que ele está se valorizando, obviamente que ele está jogando pra galera, obviamente que ele está dizendo que, olha, de repente eu fico só mais um ano e volto pra cá ano que vem, porque sabe como é que é, né? O futebol brasileiro é difícil ficar muito tempo. Já está se colocando numa condição de valorização. Ele fala isso externamente para impactar internamente. Eu não sei até que ponto, e aí é questão de falta de informação mesmo, o BAP reage positivamente a esse tipo de comportamento. Dirigentes antigos do futebol brasileiro não suportariam ouvir uma declaração dessa de um profissional empregado. O Boto é o diretor executivo de futebol do Flamengo. Ele tem contrato com o clube, ele é funcionário do clube. E ele dizer isso, vai ficar mais um ano, depois de eu voltar, é o tipo da situação que numa entre-safra de temporada, numa mudança de um ano para o outro, certamente causa algum impacto. Ou o BAP vai ignorar, ou vai chamar as falas. E seria o caso. No lugar do BAP, eu faria isso. Vem cá, campeão. Estou contando com você aqui para poder tocar o trabalho. Temos um orçamento de 2 bi para poder contratar jogadores de altíssimo nível. O Flamengo busca, no mínimo, manter em 26 o que já fez em 25. E você está falando em sair no final do ano? Nem renovado com o Felipe Luiz nós estamos ainda. Eu acho que esse tipo de declaração ela é inoportuna. Embora o Boto não jogue. E a gente precisa entender também que isso é necessário ser dito, viu, Pleão?
Zé Elias, como é que você acha que o BAP reagiu ao saber dessa declaração do José Boto lá em Portugal? Não, eu acho que vai chamar numa salinha, aquela conversa, você falou que vai sair daqui a um ano, são seus planos, o que vai fazer. E eu acho que no meio do ano o BAP já vai conversar, já vai tendo uma segunda opção até o final do ano. Porque tudo é resultado, Real. Ele falou isso porque o Flamengo ganhou. Se o Flamengo não tivesse ganho, ou se tivesse feito apenas um bom trabalho, provavelmente não estaria falando isso e a gente não saberia nem se ele estaria, né, no Flamengo agora, porque também teve uns deslizes, né? Conversa com jornalistas, uma série de coisas. Pedro. Né, um monte de coisas aí que ele também errou ao longo do ano. Mas eu acho que o BAP como presidente, e eu gosto do BAP no sentido da forma como ele é direto em determinadas situações, provavelmente vai chamar, falar assim, vamos sentar, conversar, qual que é a sua intenção? É um ano mesmo? Você tem que trabalhar aqui, você quer renovar no meio do ano, a gente senta e conversa. Como é que funciona? Porque você tem que me avisar, porque o trabalho aqui é de longo prazo. Né? Eu acho que vai fazer um planejamento com ele. É natural. Agora, os torcedores precisam entender que é uma pessoa... O cara em rede social já estava assim, pode ir embora. Mas é o seguinte, Tá fazendo plano de ir embora, vai embora já. Mas é o seguinte, eu não tô aqui defendendo ele, mas é uma cultura diferente da nossa. É uma cultura totalmente diferente da nossa. As pessoas, muitas vezes, aqui, elas não entendem, mas os portugueses, as pessoas, os europeus que vêm aqui jogar no Brasil, vêm jogar aqui no Brasil, eles pensam de forma diferente. Eles ficam maravilhados com tudo aquilo que acontece aqui, mas na hora de tomar a decisão, os caras são frios. Eles não se deixam levar pelos momentos de, torcida ou isso. Eu sou profissional. Você está me pagando, eu sou profissional. Tenho um contrato até 2 anos. A pergunta da mulher falou assim, não, eu vou trabalhar mais 1 ano e quem sabe eu posso voltar para Portugal. Eu, particularmente, não vejo nada demais. Não vejo nada demais, porque ele tem 2... Mas talvez não precisasse falar, né? Mas aí entra no que o Rafa falou, de bobo ele não tem nada, ele vai se valorizar. Ele está vendendo o peixe dele, Plirra. Ele está anunciando aí pro BAP, daqui a 1 ano eu quero ir embora. E o BAP tem o direito de cobrar, então daqui a 1 ano você vai fazer o trabalho direito, senão daqui a 6 meses eu te mando embora. Vai depender tudo dessa conversa que provavelmente o BAP deve fazer com ele. Lá embaixo, Vitor Birner prometeu, vou polemizar quando falar a respeito deste tema. Prometi? O homem tem nas mãos... Escutei. Você esqueceu? Já esqueceu? Não, eu vou só ter uma opinião, não sei se é polêmica. O Vini também está esperando aqui. O homem tem nas mãos o maior orçamento do continente para brincar de reforçar um time já fortíssimo. Nem isso satisfaz, Vitor Birner? Ele fez o seguinte, ele está jogando pôquer, abriu o asa, ele mostrou, a carta fechada ele não sabe qual é. E ele está apostando sem ver essa carta. Essa carta fechada está na mão do dirigente do Flamengo. Ele escolhe agora, porque ele oferece ao profissional essa condição de investimento, de trabalho com estabilidade, de ter o melhor elenco do país, de continuar ganhando campeonatos, de se valorizar, o que ele não vai ter em nenhum dos principais clubes grandes da Europa. O Real Madrid não vai contratá-lo, o Barcelona não vai contratá-lo, ele não vai ser contratado pelo United, mesmo nessa fase, pelo Liverpool. Aliás, ele jamais trabalhou em clubes deste porte. Isso. Quem sabe, no Benfica, Porto hoje não tem dinheiro quando recuperar, quem sabe, né? Mas aí, nível nacional, não chega no nível continental. No máximo uma Liga da Europa. Né? Então, eu acho que ele quis se valorizar, ele tirou o as e decidiu se enviar outra carta, fazer a aposta. Só que, pra mim, quem tem a decisão é o Flamengo. A não ser que o Flamengo não se ache... tem também a coisa, Birner, desculpa te interromper, do futebol brasileiro ser muito massacrante. O Abel Ferreira toda hora fala disso e a gente acabou de ver o Leonardo Jardim deixando o Cruzeiro por conta disso também. Quando o cara pensa em qualidade de vida e um pouco de tranquilidade, sim. Mas aí entra no que você perguntou pro Rafa e pro Zé. Não falaria. Porque agora ele criou uma situação de pró e contra. Agora ele criou a polarização em torno do nome dele. Os que acham que isso é uma traição ao clube, ou no mínimo uma falta de gratidão, e os que acham que os resultados justificam, ele fala, ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu estou muito curioso para ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Eu concordo com o Zé, cabe o presidente do Flamengo perguntar, qual é a sua intenção? Segunda pergunta, por que você falou isso em público, sabendo como são as coisas aqui? E eu, no lugar do presidente do Flamengo, independentemente da decisão do Boto, se houver alguma outra possibilidade de mercado, para você olhar com bastante carinho, para quem sabe subir o nível até dessa função que é tão difícil no futebol brasileiro,
eu olharia com carinho. Eu acho que o próprio Boto abriu as portas para isso. Tem só um detalhezinho. Os torcedores só não podem confundir o Boto com o jogador. O Boto é apenas um diretor. Se fosse um jogador, aí eu acho que um peso seria muito maior. Mas o diretor executivo não tem mas peso o diretor grande? executivo não é ele que vai... Ele não entra no campo e decide. Quer ver uma coisa Nesse contra o momento, Boto? ainda sem renovar com o Felipe Luiz, Ele isso é não é- importante, viu, Zé? É. Desculpe só te interromper em Vai lá, relação vai. a isso, porque é o seguinte, nesse momento em que o Flamengo não tem a situação do Felipe Luiz equacionada, esqueça a questão dos reforços, tá? O Flamengo vai no mercado, a gente tem falado sobre isso aí, até ontem debatemos muito sobre isso, o Pedro Ivo Almeida tem até algumas informações a respeito, o Pedro Torre também. O Flamengo está atrás de um goleiro, de um zagueiro, de um atacante, talvez um reserva para o Arrascaeta, porque o Carrascal veio com essa função, mas acabou durante a temporada se escalando, né? Se bastando como um titular lá pelo setor esquerdo. Não estamos falando disso, estamos falando do técnico, o cara que comandou o Flamengo num ano em que o Flamengo levantou 7 taças ao longo de uma temporada e que tem uma necessidade de se sentir valorizado internamente. Quem conduz esta renovação de contrato, no caso específico do Felipe Luiz, é o BAP, não é o Boto. Mas o torcedor sabe que o Boto é o cara que comanda o futebol. Então, num momento como esse, em que o Flamengo não tem ainda a assinatura da renovação de contrato com o Felipe Luiz sacramentada, além de ser algo inoportuno, você está gerando um elemento extra para aumentar a insegurança do torcedor em relação ao desfecho de todo o processo do planejamento para o ano que vem. Em outras palavras, não precisava disso, mas eu estou com você, Zé. Não é um jogador, não é para o torcedor chegar e fazer protesto na porta do clube e tudo mais. Ele apenas é o cara que toca o departamento, mas é importante para que as coisas continuem os seus eixos. Rapidinho conclui, Birner, porque a gente vai falar do Vitão indo pro Flamengo. Boto foi muito bem no Flamengo na maior parte do tempo, mas a magia prometida na contratação dele não aconteceu. Porque disseram que ele conhece muito o mercado europeu e que o Flamengo conseguiria buscar jogadores alternativos que não aparecem tanto, mas que resolveriam os jogos. Para mim, o símbolo disso foi Juninho Carabag. O Flamengo terminou o ano sem centroavante, tendo que improvisar o Bruno Henrique porque o Pedro se machucou. Ou seja, esses jogadores que o mercado não dá queria tanta contratar atenção, um jogador da segunda divisão. Isso não aconteceu, não funcionou. Ou seja, para gastar o que o Flamengo gasta com Samuel Lino, trazer o Jorginho, você não precisa ter grande conhecimento de mercado para trazer isso. Agora, ele é um bom dirigente, eu acho que ele é útil ao Flamengo, acho que o Flamengo é muito bom para ele e acho que o Flamengo, nessa dividida, tem muito mais força que o Boto para tomar decisão. Coisa de 5 dias atrás a gente debateu aqui sobre a provável ida do Vitão, zagueiro do Internacional, para o Cruzeiro. Acontece que o Flamengo, que já tinha sinalizado interesse lá atrás, voltou com tudo. A informação da casa aqui da ESPN é de que realmente renegocia a ida do Vitão lá para a Gávea, mas tem gente como o Vene Casagrande, que acerta bastante, que já está cravando o Vitão no Flamengo. É aquela coisa que você disse agora há pouquinho. Na dividida, Birner, o cara vai para Flamengo ou Palmeiras. A única diferença é que no Cruzeiro ele tem mais chance de ser titular do que no Flamengo. Mas na dividida, quando ele pensa em instituição, estabilidade, em ganhar campeonatos, ele escolhe o Flamengo, aí depende dele e do O empresário. Fabrício Bruno escolheu o Cruzeiro, tanto que trocou o Flamengo pelo Cruzeiro. Eu ia perguntar assim, se também não é uma sinalização que um dos zagueiros poderá sair. No caso do Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz vem, né, todas as janelas de mercado vêm com sondagens, time da Juventus, time da Itália, time da Premier Mas pra League. tirar o Flamengo é caro, você sabe, né? Sim, não, mas é caro, tô falando, mas pra quem que é caro? Depende. Sim. Depende pra quem é caro. Time da Premier League? O nosso Bruno Andrade chegou a dizer, hoje, acho, inclusive no Fala Fonte, que a preferência inicial do Vitão era o Cruzeiro, talvez justamente por isso, por jogar. Ele conversou com o novo técnico do Cruzeiro, o Tite, que meio que lhe prometeu a titularidade. E vai jogar Libertadores. E o Tite é um cara que ajuda os zagueiros a crescerem, pelo jeito que o time joga. Eu acho que o Vitão tem duas excelentes escolhas, ele precisa escolher qual que ele acha mais... Qual aventura para ele... Se ele vai da aventura respeitosamente, que tem mais chance de resultado positivo, que é o Flamengo, ou se ele vai na aventura mais segura, que é o Cruzeiro. Agora, acho que qualquer jogador queria ser o Vitão nesse momento. O que manda aí vai ser a Bufunfa também. Mas, né, Rafa, se há uma carência no elenco do Flamengo, é nesse setor, o setor de zagueiros. O Flamengo tem praticamente 3 zagueiros só e nas outras posições muito mais sobras, muito mais fartura. Se você pensar numa perspectiva de casinha, né? Você pensando em 2 jogadores
Por posição, sim, o Flamengo tem um déficit numérico de zagueiros. Em condições de confiabilidade, porque o João Vitor ainda é muito verde, né? Tem muito a evoluir, muito a crescer. O Flamengo tinha algumas posições em 25 em que sobravam jogadores, acho que a lateral esquerda é um ótimo exemplo. Me parece que o Vinha não fica, me parece que o Michael não fica e o Alan também não. Então são setores em que o Flamengo tinha uma fartura maior, né, de jogadores específicos da posição. Na zaga, de fato, há esse déficit numérico. Você tem lá os dois Léo e também o Danilo, e precisa ter mais um. E é questão de carreira, o que o Vitão quer para a vida dele. O Zé fala sobre dinheiro, eu acho que o dinheiro tem que ser, evidentemente, numa esfera profissional, como é o futebol, o principal aspecto a ser considerado na hora de um jogador tomar sua decisão. Mas não acho ilegítimo, por exemplo, se ele preferir o Cruzeiro por ter uma probabilidade maior de ser titular. O Vitão é um bom zagueiro, mas hoje no Flamengo seria reserva. O Vini está me passando aqui que o Bruno Andrade acabou de atualizar a situação do Vitão. Qual é a história, Vini? Pode falar para mim no meu ouvido, por favor. O Inter aceitou a oferta do Flamengo, mas o Vitão ainda insiste na ida ao Cruzeiro. Quer dizer, para o Inter, a proposta do Flamengo parece ser mais interessante, para o jogador parece ser mais interessante ir ao Cruzeiro. É bom que as pessoas saibam que, obviamente, deve pesar a opinião do empresário nisso. O jogador não deve estar tomando essa decisão sozinho sobre o que é mais interessante pessoalmente para ele, porque se for uma decisão do jogador, e a gente sempre fala que legalmente não há negociação sem a anuência, sem a autorização do jogador. Ou seja, se o jogador quiser ir para o Cruzeiro, ele vai para o Cruzeiro, porque uma coisa muito clara, no Inter ele não fica. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver qual vai ser a escolha. A proposta do Internacional é a dívida do Thiago Maia abatida, mais valor 6 milhões de euros, que é mais ou menos o que o Cruzeiro também ofereceu, né? 6 milhões mais 2 jogadores, um em definitivo, outro por empréstimo. Uma boa proposta, né? A do Flamengo, então, dívida abatida do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros. No outro caso, 2 jogadores, um por empréstimo. O Flamengo tem esse crédito que o Cruzeiro não tem, né? É verdade. Lembrando que clubes que têm Pires na mão... Isso conta. Tipo Inter, São Paulo, Santos, não tem poder de barganha nenhum. Só aceitar as propostas porque não podem ficar com seus jogadores. Bruno Spindel, Rafa Marques, Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, peça importante ali na engrenagem. Deixa eu ser bem claro com relação à situação do Felipe Luiz, porque tem muito rubro-negro que me manda. Pilhado, você tá mandando o Flamengo gastar no salário do Felipe Luiz, mas o Flamengo não pode ser refém de treinador. O Flamengo vai ser refém de treinador de qualquer jeito. Porque treinador hoje em dia, mesmo os treinadores meia boca, eles estão pedindo uma fortuna de salário. Então o que eu quero dizer? O Felipe Luiz está pedindo o segundo maior salário do Brasil, ele merece. Ele foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro em um ano. Aí eu vou listar para vocês aqui, para vocês verem como o Flamengo vai ser refém de treinador que vai pedir alto de qualquer jeito. Vamos lá, Sampaoli ganhava uma fortuna no Flamengo, péssimo trabalho, não ganhou nada. Vitor Pereira ganhava uma fortuna no Flamengo, péssimo trabalho, não ganhou nada. Paulo Souza ganhava uma fortuna no Flamengo, péssimo trabalho, não ganhou nada. Tite ganhava 2 milhões por mês no Flamengo, não ganhou nada e não fez o Flamengo jogar nada. Aí o Felipe Luiz, que tá ganhando tudo, tá fazendo o Flamengo jogar muita bola, tá dando um estilo de jogo pro Flamengo, o torcedor quer dizer, não pode ser refém de treinador. Pode ser sim, é melhor ser refém de treinador que tá ganhando e que faz o time jogar bola, do que pagar uma fortuna daqui a pouco para um bando de treinador que não faz o Flamengo jogar nada, não ganha nada. Então aqui, cara, alguns exemplos. Então o torcedor tem que deixar de ser alienado. Se vai ter um treinador no Flamengo hoje em dia, ele vai ganhar bem. Então antes que seja um treinador que ganhe bem, mas que faça o Flamengo ganhar tudo, como o Felipe Luiz está fazendo, simples assim. Negociação, mas as conversas se intensificaram. O Felipe está lá na Espanha, aproveitando férias com a família. O empresário dele, Jorge Mendes, está trabalhando. Mas hoje em dia, minha gente, reuniões online.
A internet encurta distâncias, facilita tudo. Então as conversas estão muito fortes e a qualquer momento a nação rubro-negra pode receber a notícia que tanto espera. O presente, a renovação de Filipe Luís. E a ideia do Flamengo é tê-lo como treinador até o final da gestão BAP, no dia 31 de dezembro de 2027. Aguarde aí, hein? Que Papai Noel está chegando, Papai Noel rubro-negro, com uma grande notícia para a nação. A conferir. Então tá aí, nação, esse foi o corte que a gente separou, né? Que corte completo, completinho, pra você ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão. Então já deixa o like aí, né? Afinal, se você ficou aqui até o final é porque gostou do vídeo, foi bacana. Então não deixe de dar o like aí pra fortalecer o canal. O Filipe Luís tá com essa renovação aí pendente e tá chegando, tá acabando, na verdade, né? O contrato dele se encerra agora no final do ano, no último dia do ano, e é uma maluquice pensar que o Filipe Luís pode não renovar com o Flamengo, que o Flamengo trabalha com hipótese de plano B. Para mim isso já é uma maluquice sem tamanho. Dinheiro a gente sabe que não é o problema para o Flamengo, isso não é hoje, né? Como o BAP já falou, aos 7 cantos aí, Flamengo, se precisar, tem 1 bilhão para gastar, então começa pelo técnico, pelo amor de Deus, o que tá faltando para acabar com essa novela que tá dando calafrio já, né? O Pilhado falou bem aí, né, cara? O Flamengo acabou já pagando muito caro diversas vezes por trocar de técnico, às vezes o técnico ele pode até ser um bom técnico para outro time, mas se não tiver o DNA no Flamengo, aqui não funciona, a cobrança fica insustentável. Uma derrota questões aí de pedir a cabeça do técnico, então nada melhor do que o Filipe Luís, que ganhou tudo esse ano, tem crédito com a torcida, tem credibilidade, é flamenguista, entende o DNA rubro-negro, então não tem por que não fazer essa renovação. A diretoria tem que fazer todos os esforços aí para tá deixando o Filipe Luís na próxima temporada, né? Vitão, Flamengo com interesse em Vitão, é um excelente zagueiro, mas como disse ali o pessoal da ESPN, realmente a gente fica aí com uma pulga atrás da orelha, né? Será que ele tá vindo? Eu acredito que ele tá vindo ali para realmente compor o elenco, tentar brigar por vaga, conseguiu o Léo Pereira dar uma descansada, o Léo Ortiz, né, porque eles jogam todas as partidas, e o Danilo também é de muita confiança, ele seria um outro zagueiro de super confiança, até porque o Danilo também nem sempre tá a postos, porque tem uma idade um pouco mais avançada, então eu acredito muito mais nessa possibilidade do que numa saída aí de um Léo Ortiz, como mencionou aí, né? Rapaziada, muita coisa bacana, vamos estar aguardando os próximos dias aí. Agradeço vocês terem ficado até o final, mais uma vez peço para deixar o like e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu!